Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Saad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estreliastre iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar a você para participar de um grande evento em janeiro de 2026. Neste evento estarão presentes eu, Carlos Armite e Marco Aurélio. Cada um de nós vai ministrar um momento muito especial junto de vocês. Serão alguns dias de muita diversão, de muito aprendizado, de muito conhecimento. Está sendo preparado um evento realmente para marcar nossas vidas. Desejando participar, por favor, entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Combinado? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha! Vamos lá. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer que eu me sinto muito orgulhosa com o discurso do nosso querido presidente na Assembleia da ONU. Na realidade, ver um homem, uma personalidade com valores tão honestos, com valores realmente que importam, né? Que a diminuição da fome, o fim das guerras, isso enche o meu coração de esperança. Obviamente, que eu estou sabendo a respeito da atitude do presidente dos Estados Unidos em dizer que teve uma química com o nosso presidente. E eu vou abordar isso nessa primeira tiragem. O que esperar dessa relação Lula e Trump, né? Dessa reunião, tá bom? Tchau, oráculo. Se todos os presidentes, se todas as lideranças políticas se preocupassem realmente com o que importa, que é o bem-estar do seu povo, nós estaríamos em um outro momento da humanidade. Infelizmente, não é isso que ocorre. E nós temos a sorte de ter uma liderança, um homem, um chefe de Estado digno do seu posto, com valores tão expressivos a favor dos menos favorecidos. Isso realmente é de orgulhar a qualquer brasileiro. Eu vou considerar a relação de Lula e Trump através das cartas que representam o Brasil e os Estados Unidos, no primeiro e no segundo oráculo, tá? Então eu vou aproveitar para obter informações sobre a relação entre nós. Muitíssimo interessante aquilo que já foi expresso pelo oráculo nesse momento. É até um tanto quanto contraditório, porém vamos lá. Segunda linha dos oráculos, carta 34, a economia no mundo. É uma previsão mundial, né, pessoal? Carta 6, períodos de crise e turbulências.
Carta 26, documentos, decretos, afirmações, taxas, tudo que tem a ver com a burocracia. Numa amplitude maior, veja, numa amplitude, essa carta também pode estar relacionada à correspondência, inclusive Correios, Mercado Livre, Amazon, dependendo do contexto e do que nós queremos abordar dentro do baralho cigano, certo? E a carta do presidente dos Estados Unidos. A carta do Brasil, presidente não, dos Estados Unidos, né? A carta do Brasil, que é a carta 4, está relacionada ao signo de Câncer, a casa 4 no mapa natal, a ancestralidade, a cultura e até a arquitetura de um povo, tudo aquilo que é extremamente cultural. Seguida da carta 19, por exemplo, aqui no Brasil, esta carta pode estar associada à sede do governo, a Praça dos Três Poderes, a Alvorada. Já nos Estados Unidos, a Casa Branca, por exemplo, tá? Então já tem aqui, nós temos com a conjuntura. Carta 4 e carta 19, nós já temos a conjuntura de um governo forte. Seguida da carta 36. Essa carta, eu cheguei a citar ela no vídeo de ontem. Essa carta, ela fala de uma vitória sofridíssima. Sim, a vitória vai chegar, mas não vem fácil. É o peso, imaginem andarmos carregando uma cruz. É Saturno purinho, retratado nessa carta. Mais a carta 27. Então, nós temos um contexto consecutivo, que a carta do Brasil inicia, termina a primeira linha e se finaliza aqui com a carta dos Estados Unidos. Então, levando em consideração o meu conhecimento com a cartomancia mundial, que é uma técnica minha, com a única literatura no mundo lançada, a literatura que eu lancei é Cartomancia para Países, Baralho Cigano para Países. Então, nós temos dentro desse contexto a seguinte mensagem: como o presidente Trump vê realmente o Lula. Ele realmente enxerga o Lula como um homem forte, como uma personalidade admirável. Lembra que eu falei que tinha contradição? Pois bem, porque essa é a visão do Trump. Isso não significa que essa visão ela vai ser exposta. Então, dentro dessas guerras comerciais, nós ainda vamos ter alguns problemas com os Estados Unidos e são muito maiores do que o que a gente espera. Mas quem se recorda do vídeo que eu fiz falando que o Eduardo Bolsonaro seria traído pelo Trump? Lula e Trump vão fechar alianças e acordos. Vão fazer alianças, sim. Só que o Trump, ele é um estrategista. Não é o que ele vê, não é o que é verdade que é importante para ele. Ele se coloca dentro de narrativas para alcançar aquilo que ele quer. Ele é um homem capaz de olhar para alguém e dizer que essa pessoa fez qualquer coisa, mesmo sem ter feito. Ele é estrategista, então nós vamos ver uma amizade entre os dois de forma alguma. De forma alguma. Vamos ver acordo entre os dois? Sim, veremos acordo entre Brasil e Estados Unidos. Só que antes desses acordos, nós vamos continuar tendo muita pressão. Qual é a estratégia do Trump hoje? É morde e assopra. O mesmo ele fez com o Zelensky. Ele prometeu investimento, ele convidou o Zelensky para ir até a Casa Branca. Quando chegou na Casa Branca, ele simplesmente humilhou o Zelensky o tempo todo. O tempo todo. Certo? Agora, de uma coisa você pode estar certa. O nome do nosso presidente, ele vai ficar na história do mundo, não só da história do Brasil. Todo esse emaranhado dentro da geopolítica vai abrir um espaço para o Lula se eternizar e ficar, sim,
conhecido como um grande estadista. Tá? Então, nós temos essa questão. Só que, vamos lá, haverá sim ainda questões diplomáticas entre o Brasil e Estados Unidos, tá? De forma comercial e até mesmo alguns ataques, como já vem acontecendo. Acusações, tentativa de interferência na nossa soberania, nós vamos continuar a ver isso, tá? Mas no frigir dos ovos, na finalização desse processo, haverão acordos sim. Combinado? Vamos ao que os oráculos trazem fora esse contexto. Primeiro que o jogo abriu falando de locais, tá? Por exemplo, eu vejo Las Vegas, eu vejo Amsterdã, eu vejo essas cidades, esses locais, que são muito conhecidos devido ao entretenimento. Como dei 2 exemplos agora, Las Vegas, Amsterdã. Claro que toda capital de um país, na maioria dos casos, se tem muito turismo, muito entretenimento. Mas perceba que Las Vegas tem a questão dos jogos, Amsterdã também tem a questão mais, como é que eu posso dizer assim, voltada a entretenimento, até mesmo com o ilícito, tá? Mas tem o que diferente? É diferente. Não dá para comparar, por exemplo, Amsterdã e comparar Brasília, certo? Então tem essa conotação. Então eu posso dizer que em uma cidade, uma capital, um lugar onde há um entretenimento diferenciado, mesmo que isso seja comum, tá? Em alguns lugares haverá algum acontecimento. Não vejo como uma tragédia, pelo contrário, tá? Pelo contrário, talvez alguma mudança positiva, talvez algum acontecimento positivo, nós vamos ficar sabendo do que é em breve. Em breve. Bom, pessoal, o que eu tenho de dizer para você nesse momento é grave. É grave. Há algum tempo os oráculos vêm mostrando problemas com saúde pública, não é verdade? Nós, nesse momento, temos que nos preocupar com doenças virais. Gente, eu acredito que até surtos de Covid-19 venham, sim, matar pessoas. Eu não sei há quanto anda essa questão no mundo, mas o oráculo deixa claro. E lembram que eu falei recentemente sobre o ano de 2026 ser um ano que a gente vai ter que lidar com questões de saúde pública, mutações, entre outras coisas. Gente, tá ficando cada vez mais forte isso. Tá ficando cada vez mais forte, mais sério. Então, nós precisamos prestar atenção. Está com a vacina em dia? Eu, no sábado, vou tomar as vacinas que eu possa tomar nesse momento, tá? Então, por favor, incluindo no Brasil, problemas com doenças virais, também com o coronavírus, levando pessoas à morte, ok? À morte. Gente, uma perda bem significativa para a Ucrânia. Uma perda bem significativa para a Ucrânia. Nós veremos também algum agente, algum espião, ou um agente da CIA, alguma organização nesse contexto, ou um espião mesmo, sendo morto. Algum assunto relacionado a espionagem, por exemplo, pode acontecer a qualquer momento, mas alguém sendo morto. Para simplificar isso, se fosse aqui no Brasil, o X9 sendo morto dentro de uma favela. O X9 realmente tendo uma morte terrível, certo? Com a conjuntura inicial da tríade de cartas que está
indicando acontecimentos no Brasil, eu não vi nenhum tipo de tensão muito grande, mas aquilo tudo que já foi falado nos outros vídeos, né? Tensões, ameaças, questões aqui na América do Sul também, questões que podem ser até diplomáticas graves, ameaça bélica, isso não muda, até porque a carta, lembra da carta? Né, a vitória após muito custo. Então, não é o momento de se comemorar, não tem nenhuma guerra, batalha, luta ganha de forma alguma, pelo contrário. Pelo contrário, tá? Algum anúncio também relacionado à economia nos Estados Unidos, alguma tensão econômica nos Estados Unidos, tá? Então a gente vai ver o continente norte-americano realmente numa tensão bem significativa, principalmente economicamente falando. Infelizmente, nós vamos ver muitos acontecimentos mais difíceis ainda em Gaza. E olha, gente, isso com o aval dos Estados Unidos, tá? Então, essa questão de Estados Unidos e Israel, isso vai ficar dentro dos holofotes assim por muito tempo. Infelizmente, meio que uma decisão tomada, é justamente isso que o oráculo fala. Uma decisão contra Gaza, que tem um aval dos Estados Unidos, tá? Eu vejo guerra em mares. Guerra em mares. Mas é como se fosse ataque aos direitos humanos, tá, pessoal? Eu não sei se tem algum tipo de embarcação a caminho de Gaza. Eu não sei se tem alguma ONG fazendo algum trabalho humanitário relacionado a Gaza. Se tiver, pode ser algo do gênero, tá? Não direcionado a uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica. Mas, infelizmente, um ataque, uma decisão relacionada a Gaza, deixando a gente de queixo caído, eu sinto muito. Sobre guerra nos mares, não necessariamente ser em Gaza, tá, pessoal? É uma tensão, é uma tendência energética, vem sendo mostrado com frequências e frequências. Mortes em um navio, tá, gente? Olha, eu vou pegar para vocês verem. Carta 3 é um navio, é um barco, tá? Carta 8, um caixão, um túmulo. Carta 10. Pode ser um naufrágio causando mortes, mas é muito clara a mensagem, tá? Eu vejo uma tensão na Ásia. Os oráculos estão já antevendo alguma questão como desastre natural, bem significativo no continente asiático, tá? Eu acredito que esteja se aproximando.
Na realidade, a Ásia, em termos de desastres naturais, questões violentas, tá, pessoal? E lembre-se, a Ásia é um continente gigante, não está só ali relacionado à China, Japão e esses países mais conhecidos, tá? Então, muita atenção com violência. Veja, eu vejo também alguns países asiáticos emergindo. Marcas muito grandes vão sair da Ásia. Gente, nós estamos num momento de transição tão significativo, tão importante, que, por exemplo, eu vou dar uma média, uma estimativa, só para fazer você compreender o que eu vejo. E eu já falei isso, eu acredito que desde 2021 eu vou voltar a falar nesse momento. Sabe a sensação que eu tenho? Que tudo que a gente consome hoje, a gente não vai consumir mais. Aí eu dei exemplo da Nike, da Coca-Cola, que são marcas popularmente utilizadas praticamente no mundo inteiro, com exceção de países sancionados, como o Irã, a Rússia e outros, né? A Coca-Cola, por exemplo. Não é que a Coca-Cola vá acabar, mas é como se fosse ter um concorrente à altura. E não se trata de um refrigerante de cola, se trata da mudança geracional, da gente, de repente, querer tomar um refrigerante de pitaia, sabe? Sei lá, de tubaína. Não se trata de outro refrigerante de cola. Mas é como se a gente lá na frente fosse olhar para trás e fosse comentar o que a gente consome agora. Sabe? Como é que a gente pode consumir isso? Como é que a gente pode ter esse hábito? Isso tem a ver com a nova geração. Isso tem a ver com a nova geração. Então eu vejo as coisas mudando, gente. Essas marcas de roupa, tênis, bolsa, isso vai mudar tudo, isso vai evaporar, outras vão nascer. E o interessante é que, astrologicamente falando, é assim que a gente vive, é assim que funciona o mundo. Essas empresas, não é que elas vão acabar, não é que elas vão falir, elas vão perder espaço e, obviamente, vão ficando ali invisíveis, se tornando invisíveis, algumas podem até falir, tá? Eu tô dando esses exemplos populares só para que você entenda, não necessariamente que sejam com essas marcas, mas para que você entenda que as marcas podem trocar de nome. É como se muita coisa fosse mudar e a gente fosse olhar para trás e fosse se questionar como é que a gente viveu sem isso aqui antes e como é que a gente consumiu isso aqui antes. Então tem uma mudança muito grande e, gente, se prepara que é mais 2, 3 aninhos, a gente vai estar tendo acesso a muita coisa tecnologicamente falando. Já estamos vendo mudar, gente. A gente vê hoje, por exemplo, objetos de decoração, papel de parede, placa ripada, que não é de ripa, né? Muita coisa, inclusive para decoração de casa, que custa baratíssimo. Sabe, hoje as pessoas elas têm tem um leque maior para escolher muita coisa. A tecnologia está presente em tudo, tem muita coisa chegando para nós, por exemplo, aqui no Brasil. Eu estou dando exemplos bobos, tá, pessoal, que eu não acompanho muito essas coisas, então eu não sei do que falar nesse contexto. Então, estou dando exemplo dentro daquilo que eu já consegui perceber, certo? Então, assim, a gente vai ter uma mudança e não é porque a marca vai falir, é porque nós vamos mudar. Eu acredito que esse nós esteja relacionado a essa turma que está chegando aí, né? Desses seres humanos que estão nascendo no campo astrológico, com Plutão em Aquário, né? Com Netuno em Áries. Então, assim, tem muita coisa, né? Em termos geracionais, Urano em Gêmeos, para acontecer que os próximos 7 anos, eu cheguei a me arrepiar agora quando eu falei de Urano em Gêmeos. Os próximos 7 anos vão trazer um salto que a gente não vai se reconhecer lá na frente, pessoal. Isso em termos de tudo. Avanço da medicina, cura de doenças, vacina, tudo, tecnologia, tudo. Então a gente também tem que tentar se modernizar, aprender, estudar, né? Aquilo que você acha necessário, que você vai chegando, eu acho assim, eu penso assim, se eu tive vontade de fazer curso Y há
dentro daquele conteúdo eu tenho alguma coisa a aprender. E talvez aquele conteúdo me leve a algo que realmente vai fazer sentido para mim. Porque às vezes as pessoas querem estudar alguma coisa, começam a estudar, não se identificam, larga para lá, termina. Sabe, é muito comum pessoas comprarem curso online e não fazerem. Tem que fazer, tem que estudar, tem que se dedicar. E o conhecimento, a humanidade, a verdade é o que vai determinar sucesso no futuro próximo para muitos de nós, viu, meu povo? Para muitos de nós. Vamos pedir orientação a mais um oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Optcha! Carta 38, continente norte-americano, especificamente Estados Unidos da América, pessoal. Olha, um luto na Europa, tá? Eu creio que seja ou Itália ou França. Um luto na Europa que pode ser ou Itália ou França. Mas, gente, eu não conheço todos os países europeus, tá? Então, por que eu digo isso? Por causa da conjuntura de cartas, tá? Uma fala muito da arquitetura francesa e outra da arquitetura italiana. Então, um acontecimento mais complicado, que pode ser com questões climáticas ou desastres naturais na Europa, porém, situações, inclusive luto nacional em Itália ou França. Gente, acredito até que realmente na Itália, tá? França também está com um peso energético muito grande. E claro, eu já expliquei para vocês o porquê. Aí tem muita coisa a ver com as ex-colônias, né? O roubo descarado às ex-colônias. Então, obviamente que a gente, aqui se faz, aqui mesmo se paga. A gente tem que passar por processos até conseguir aprender algumas lições, né? O jogo fala de alianças entre Putin e Trump, tá, pessoal? Alianças entre Putin e Trump. É bem estranho, né, essa mensagem. Algum acontecimento no Vaticano, no local, tá, pessoal? Não direcionado ao Papa, mas sim ao local. Um pequeno acidente, alguma situação no Vaticano vai chamar nossa atenção. Oh, meu Brasil. Podemos esperar o oráculo a cada vídeo gravado, mais uma certificação. Nós teremos fogo amigo contra o atual presidente da República, contra o nosso presidente. Eu vejo uma pessoa tendo que ser internada às pressas para fazer uma cirurgia. Não me mostra de onde é, pode ser inclusive no Brasil. Não me mostra se é político, artista, nós saberemos. Uma pessoa sendo internada às pressas para fazer uma cirurgia.
Há um mês atrás foi mostrado muitas questões climáticas, né, pessoal? Aqui no Brasil mesmo, nós já tivemos algumas enchentes, tempestade de poeira, de areia, e fora do Brasil também. Só que esse perigo ainda se mantém, principalmente para ventos extremamente fortes, furacões, tornados, tudo relacionado ao vento, tá? Que inclusive as cartas afirmam que localidades atingidas ficam por um tempo sem nenhum tipo de comunicação, tá? Ventos, questões naturais atingindo rede elétrica, de internet, esse tipo de coisa, tá? Uma mulher injustiçada dando a volta por cima. Uma mulher injustiçada dando a volta por cima. Bom, meus amores, hoje o que os oráculos nos trouxeram foi passado aqui para todos nós. Sei que faltou continentes, África, Oceania. No entanto, a gente tem vídeo dia sim, dia não aqui nesse canal praticamente. Quando os oráculos não mostram, eu não vou atrás. E como eles não mostram? Colocando as cartas que indicam continentes, regiões em lugares neutros, sem nenhum tipo de acontecimento. Então, nada de relevância para expressar, tá bom? Um beijo grande para vocês. Salve a nossa estrela. Pessoal, 14 pessoas adquiriram o livro Os Segredos da Cafeomancia. Se você foi uma delas e puder qualificar com a sua verdade, com a sua sinceridade na Amazon, eu ficarei muito grata, viu? A sua avaliação ela é muito importante para mim. Agradeço demais a sua companhia. Quero dizer que você é muito importante para mim. Eu tenho recebido tantas mensagens lindas, eu tenho me emocionado muito e de uma forma muito positiva. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Salve a nossa estrela. Gratidão. Tchau. Salve sua estrella